Boa noite a todos. Pauta da sessão ordinária da Câmara Municipal de Itatinga em 12 de junho do ano 2025. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciaremos nossos trabalhos de acordo com o artigo 64 do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura no livro bíblico de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Peço ao primeiro secretário fazer a chamada de vereadores presentes. Alderete Jaime Neves, André Pacheco da Silva, Givanildo Vicente de Araújo, Isael Pedro da Silva, Jaziele Felizmino de Lima, Josiete Virgínio da Silva, Sérgio Francisco de Souza, Valdeci Barbosa de Araújo Neto. Ausentes os vereadores Isla Martins, Fábio Luiz, Silvio Elias. Peço ao primeiro secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária, realizada no dia 5 de junho do ano 2025, às 18 horas e 30 minutos, Avenida Antônio Carlos de Almeida, número 214, Itatinga, Pernambuco. Iniciando os trabalhos, senhor presidente, convido o vereador Valdeci Barbosa de Araújo Neto, deu início à sessão ordinária, convidou o primeiro secretário, o vereador Isael Pedro da Silva, para fazer a chamada dos vereadores presentes: André Pacheco da Silva, Alderete Jaime Neves, Givanildo Vicente de Araújo, Irã Martins de Oliveira, Isael Pedro da Silva, Jaziele Felizmino de Lima, Josiete Virgínio da Silva, Silvio Elias da Silva, Sérgio Francisco de Souza, Valdeci Barbosa de Araújo Neto e ausente o vereador Fábio Luiz Pereira de Menezes, que esteve presente na sede da UVP discutindo os assuntos relacionados ao Legislativo Municipal. Em seguida, fez a leitura do Salmo 125, versículo 1. Logo após, fez a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada por todos. O senhor presidente fez a apresentação dos seguintes documentos: projeto de lei número 07/2025, dispõe sobre o procedimento de acesso à informação no âmbito da Câmara Municipal de Itatinga, Pernambuco, e da outras providências. O projeto de lei número 08/2025, institui o Dia Municipal de homenagem aos agentes comunitários de saúde, ACS, e aos agentes de combate a endemias, ACE, no município de Itatinga, Pernambuco, de autoria do vereador Isael Pedro da Silva. O projeto de lei número 09/2025, que cria a medalha de honra ao mérito feminino da vereadora Maria José Caetano Ribeiro, para homenagear as mulheres que prestaram relevantes serviços à comunidade de Itatinga. O projeto de resolução de número 07/2025, de autoria do vereador Fábio Luiz Pereira de Menezes. O projeto de resolução de número 08/2025, que regulamenta o uso de certificado digital para aplicação de assinatura eletrônica em documentos públicos, integrantes de processos eletrônicos nas diversas áreas da Câmara Municipal de Itatinga, e estabelece outras providências. O requerimento de número 43/2025, de autoria do vereador Alderete Jaime Neves. O requerimento de número 44/2025, de autoria da vereadora Josiete Virgínio. O requerimento de número 45/2025, de autoria do vereador André Pacheco da Silva. Logo após, os documentos para aprovação: projeto de resolução de número 06/2025, de autoria do vereador Alderete Jaime Neves, junto com o parecer, o projeto de lei número 06/2025, de autoria da vereadora Jaziele Felizmino de Lima, junto com o parecer, o requerimento de número 40/2025, de autoria do vereador Givanildo Vicente de Araújo, o requerimento de número 41/2025, de autoria da vereadora Jaziele Felizmino, o requerimento de número 42, de autoria do vereador Sérgio Francisco. O único inscrito da noite foi o vereador Givanildo Vicente de Araújo. O vereador desejou uma boa noite a todos presentes
Agradece a todos que estão acompanhando pelas redes sociais. Agradece também ao senhor gestor, que eu, vereador Givanildo Vicente, cobrei nesta casa há 2 semanas atrás sobre os enxovais das mães grávidas que estavam interditados. Mas, graças a Deus, os kits foram entregues e todas elas ficaram felizes. De antemão, faço alguma cobrança ao gestor, pois recebo várias reclamações dos cidadãos itaquinguenses sobre as iluminações públicas. Quero dizer que a minha parte estou fazendo para o município, que é fiscalizar, cobrar da gestão. Lembro-me que uns dias houve uma tentativa de assalto nas proximidades do bar de Benice. Além disso, outros lugares estão propícios a acontecer o mesmo. Quero fazer um apelo ao gestor do município e lhe pergunto: onde está o dinheiro que o senhor arrecada da taxa de iluminação pública do município? Fica a seu critério responder ou não, mas a população tem o direito de saber onde está sendo aplicado, pois estão vivendo no escuro e há dias. Eu, como representante, tenho o dever de cobrar para a melhoria da cidade. Não poderia deixar de cobrar ao senhor prefeito os R$ 412 mil para incentivo do esporte e até agora só foi feito um torneio no dia 1º de maio. Então, eu gostaria de saber o que o senhor tem a falar do requerimento que eu, vereador Givanildo Vicente, fiz nesta casa, para se fazer os campeonatos municipais, que venha cobrando desde o início do ano, com requerimentos. Finalizando minhas palavras, lhe pergunto, senhor prefeito, o que falta para consertar os coletores de lixo do nosso município e Enchente de Sapé? Também se encontra cheio de lixo. Muito obrigado e até a próxima. E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente deu por encerrada, lavrando a presente ata. Após lida e votada, será assinada por mim, secretária Maria José Mendes de Lima, e pela mesa diretora e pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itaquinga, em 5 de junho de 2025. Após lidada da reunião anterior, irei submeter em votação. Quem for de acordo, fique como está. Se for o contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Agora iremos para a matéria que serão apresentada. Peço à mulher secretária de adquirir ofício número 058 e o projeto de lei número 008/2025 do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor Valdeci Barbosa de Araújo Neto, presidente da Câmara Municipal de Itaquinga. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente expediente encaminhar o projeto de lei número 008/2025, que institui a política de educação em tempo integral no município de Itaquinga, estado de Pernambuco, para que seja apreciado e votado nos termos da legislação orgânica municipal e regimento interno desta Câmara de Vereadores. Diante das justificativas, encaminho o presente projeto de lei a esta Casa Legislativa, para apreciação dos nobres vereadores. Requer a apreciação do presente PL em regime de urgência, nos termos do que dispõe a legislação orgânica municipal, bem como no artigo 129, inciso 4 do regimento interno desta Casa, podendo ser apreciado na mesma sessão que for apresentada, por se tratar de matéria de relevante e inadiável interesse municipal, nos termos do artigo 131 do regimento interno. Sem mais para o momento, reiteramos nosso protesto de estima e consideração. Patrick José de Oliveira Moraes. O prefeito do município de Itaquinga, estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, submete à apreciação do Poder Legislativo o seguinte projeto de lei. Resolve, artigo 1º, fica instituída a política de educação em tempo integral do município de Itaquinga, estado de Pernambuco, com o objetivo de ampliar
a jornada escolar e proporcionar atividades pedagógicas complementares. Artigo 2º. As atividades de educação em tempo integral serão desenvolvidas na rede municipal de ensino, abrangindo parcialmente as matrículas do ensino fundamental nos anos iniciais. Artigo 3º. Compete à Secretaria Municipal de Educação a coordenação, a gestão, a organização e a fiscalização das atividades da educação em tempo integral. Artigo 4º. A implantação de implementação da educação em tempo integral será o apoio das seguintes funções e equipes de profissionais. Primeiro, equipe de gestão administrativa, técnico de pedagógica da Secretaria de Educação. Segundo, gestores da unidade escolar. Terceiro, coordenadores pedagógicos da unidade escolar. Peço ao primeiro secretário que leia o ofício 052/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe do projeto de lei número 07/2025, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Itaquitinga. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, encaminho para a apreciação de Vossa Excelência o projeto de lei número 007/2025, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Itaquitinga, Pernambuco, Refis Itaquitinga 2025, e das outras providências, para que seja apreciado e votado nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno desta Câmara de Vereadores. O presente projeto de lei tem por finalidade viabilizar a regulamentação de créditos tributários e não tributários devido ao município, por meio da concessão de incentivos temporários para pagamento à vista ou parcelado com reduções de juros e multas. A medida visa aprimorar a arrecadação municipal, fomentar a inadimplência dos contribuintes e garantir recursos importantes para o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos. Diante das justificativas, encaminho o projeto de lei a esta Casa Legislativa para apreciação dos nobres vereadores. Certo da atenção de Vossa Excelência e dos demais membros desta Casa Legislativa, renovo o voto de estima e consideração. Patrick José de Oliveira Moraes. Peço ao primeiro secretário que leia o projeto de lei número 10/2025, de autoria dos vereadores Silvia Elias da Silva e Jaziele Filesmino de Lima. Ementa dispõe sobre a implantação do Programa Municipal Itaquitinga Te Vejo Melhor e das outras providências. Artigo 1º. O presente projeto de lei dispõe sobre a implantação, ampliação e eficácia dos cuidados primários em saúde visual do município de Itaquitinga, do descoberto com a implantação do Programa Municipal Itaquitinga Te Vejo Melhor. Artigo 2º. O Programa Municipal Itaquitinga Te Vejo Melhor objetiva integrar o profissional optometrista na política sanitária municipal de atenção primária à saúde visual, colaborando para que o município de Itaquitinga alcance números satisfatórios de prevenção em saúde e educação visual, bem como integração e resolutividade dos problemas refrativos da população e combate à cegueira evitável. Artigo 3º. As atividades deste programa deverão constar no calendário de saúde municipal como permanente. Parágrafo único. O cronograma de atendimento, palestras e campanhas de orientação sobre saúde visual seguirá calendário conforme disponibilidade do quadro de profissionais voluntários. Artigo 4º. A execução do programa poderá contar com a participação multidisciplinar de todos os profissionais da área da saúde, sendo obrigatória a participação de profissionais que coordenam o programa e atuarão nos Centros de Saúde da Família, Centro de Atenção e Integração à Saúde, o CAIS, Centro de Saúde, hospitais municipais e escolas. Parágrafo único. O atendimento realizado pelo profissional voluntário será ofertado gratuitamente a todas as pessoas previamente cadastradas pelo município,
considerando seus critérios de necessidade e demanda. Parágrafo 2º. A gestão municipal deverá garantir espaço em condições adequadas para a realização dos atendimentos, bem como responsabilizado pelo cadastro dos profissionais voluntários, seguindo a exigência mínima de apresentação do diploma com a respectiva habilitação profissional, expedindo por instituição de ensino devidamente autorizada. Parágrafo 3º. Quando o atendimento do profissional responsável pelo mesmo explicará ao paciente sua função, formação e passará orientações gerais sobre cuidado com a saúde visual, como higienização e principais sinais e sintomas de problemas visuais ou oculares, colhendo a assinatura do paciente em termo de consentimento, que registrará o fornecimento das orientações em alerta. Assim forte nos preceitos fundamentos da CRFB 88, bem como atenta à realidade mundial, verificando a ampla utilização da ciência em prol da população em geral, bem como em face da situação nacional, que reclama urgentes e imediatos esforços para adequada prestação de atendimento primário à saúde visual. Temos no programa municipal Itaquitinga Te Vejo Melhor a marca da necessária eficiência dos serviços de saúde devidos à nossa população. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itaquitinga, em 11 de junho de 2025. Vereadores Silva Elias da Silva, Jaziel Felizmino de Lima. Convidar o vereador Fábio a compor a mesa. Peço ao primeiro secretário que leia o projeto de resolução de número 09/2025, de autoria do vereador Aderito Jaime Neves. Ementa concede o título de cidadão itaquitinguense ao senhor Andrei Kerli Rezende Herculano e das outras providências. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Itaquitinga concede título de cidadão ao senhor Andrei Kerli Rezende Herculano. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições contrárias. Justificativa, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itaquitinga, em 11 de junho de 2025. Peço ao primeiro secretário que leia o projeto de resolução de número 10/2025, de autoria do vereador Fábio Luiz Pereira de Menezes. Ementa concede título de cidadã itaquitinguense a senhora Severina Maria Anésio de Moura. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Itaquitinga concede título de cidadã a senhora Severina Maria Anésio de Moura. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições contrárias. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itaquitinga, em 11 de junho de 2025. Pablo Luiz Pereira de Menezes. Peço ao primeiro secretário que leia a indicação de número 16/2025, de autoria do vereador Isael Pedro da Silva. Eu, Isael Pedro da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requeiro à mesa que, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito deste município, Patrick José de Oliveira Moraes, criação de uma praça no território onde está instalado o bar de Catarim e ampliar o mesmo, criando vias para a caminhada, pista, ciclovia e instrumento para os praticantes de exercício na área de educação física, no canteiro da Avenida Manuel Gonçalves de Moraes, até a frente da Igreja Católica São José. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itaquitinga, em 11 de junho de 2025. Vereador Isael Pedro da Silva. Peço ao primeiro secretário que leia o requerimento de número 46 e 47/2025, de autoria do vereador Aderito Jaime Neves. Eu, Aderito Jaime Neves, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, venho, através deste, solicitar à Prefeitura Municipal de Itaquitinga, junto à Secretaria de Obras, uma pavimentação no loteamento Primavera, por trás do Colégio Serafim Pessoa de Melo, anexado com foto, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itaquitinga, em 10 de junho de 2025. Eu, Aderito Jaime Neves, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais,
venho, através desta, solicitar à Câmara Municipal de Itaquitinga, junto à Secretaria de Obras, um portal para a entrada de Xande Sapé, anexado com foto. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itaquitinga, em 10 de junho de 2025. Peço ao primeiro secretário que o requerimento em número 48/2025, de autoria do vereador Sérgio Francisco de Souza. Eu, Sérgio Francisco de Souza, vereador, com assento nesta Casa Legislativa, venho requerer à mesa que, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja solicitado ao secretário de Obras a pavimentação da Rua São Francisco das Chagas, próximo ao chafariz da Rua São Pedro, Chão do Fogo, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itaquitinga, em 12 de junho de 2025. Vereador Sérgio Francisco de Souza. Peço ao primeiro secretário que leia o requerimento de número 49/2025, de autoria do vereador Givanildo Vicente de Araújo. Eu, Givanildo Vicente de Araújo, vereador, com assento nesta Casa Legislativa, requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, venho, através deste, solicitar à Prefeitura Municipal de Itaquitinga, junto à Secretaria de Obras, uma quadra poliesportiva em Xande Sapé, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itaquitinga, em 10 de junho de 2025. Peço ao primeiro secretário que leia o requerimento de número 50, de autoria do vereador André Pacheco da Silva. Eu, André Pacheco da Silva, vereador, com assento nesta Casa Legislativa, requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao senhor prefeito Patrick José de Oliveira Moraes, junto à Secretaria de Saúde, solicitando que tenha lanches para as pessoas que saiam para fazer sua consulta na cidade de Recife. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itaquitinga, em 10 de junho de 2025. André Pacheco da Silva. Não tem nenhuma matéria mais para ser apresentada, iremos para a matéria que serão aprovadas. Submeto à votação o parecer do projeto de lei 07/2025. Quem for de acordo, continue como está. For o contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Submeto à votação o projeto de lei de número 07/2025. Quem for de acordo, continue como está. For o contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Submeto em votação o parecer do projeto de lei número 08/2025. É o que institui o Dia Municipal de Homenagem ao Agente Comunitário de Saúde, ACS, e os agentes de combate a endemias, ACE, no município de Itaquitinga, de autoria do vereador Zé Pedro da Silva. É o da CS, é de autoria de Israel, não é do executivo não, esse já foi. Esse aqui é o 08 esse aqui. Submeto à votação o parecer do projeto de lei 08/2025. Quem for de acordo, continue como está. For o contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Submeto à votação o projeto de lei número 08/2025. Quem for de acordo, fique como está. For o contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Submeto à votação o parecer do projeto de lei número 09/2025. Quem for de acordo, fique como está. For o contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Submeto à votação o parecer do projeto de resolução número 07/2025. Quem for de acordo, continue como está. For o contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Submeto à votação o projeto de resolução de número 08/2025. Quem for de acordo, fique como está. For o contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Submeto à votação o requerimento de número 43/2025. Quem for de acordo, fique como está. For o contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos.
Submeto à votação o requerimento de número 44/2025. Quem for de acordo, fique como está. For o contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Submeto à votação o requerimento de número 45/2025. Quem for de acordo, fique como está. For o contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Não tendem a matéria mais para ser aprovada, iremos a voz ao escrito da noite. Primeiro escrito, vereadora Josiete Lourdes Sapé. Nesse momento, quero iniciar o meu discurso, como de praxe, agradecendo ao nosso Deus. Também iniciando, quero cumprimentar a mesa diretora, em nome do nosso presidente, como carinhosamente chamamos, senhor Valdeci, que o chamamos de Vavazinho. Em seu nome, eu saúdo todos os nobres vereadores. E também, em nome da nossa querida vereadora, eu saúdo todas as mulheres aqui presentes. Agradecer a quem está em casa, agradecer o pessoal aí da mídia, a nossa secretária, enfim, a Graça, que faz aquele cafezinho bem top. Então, meu muito obrigada. Na verdade, eu quero fazer o uso hoje da tribuna para fazer alguns relatos e também alguns agradecimentos. Na verdade, a gente não tem muito a dizer, né? 6 meses, e não tem muito a se contar. E, ao mesmo tempo, muita coisa para acontecer. Mas deixa eu começar aí pelas coisas boas. Meu presidente, quero lhe agradecer pelo senhor ter disponibilizado aí, né, a minha ida a Brasília. Eu agradeço carinhosamente, não tive a oportunidade, mas dizer a esta casa que é uma experiência única, que todos vocês, nobres vereadores, deveriam ser um pouco até atrevido e ousado. Querer ir em busca de conhecimento, em busca de projeto, de ações, de emendas para a nossa cidade. Mas, para isso, precisa ter coragem, precisa mexer um pouquinho no seu bolso, porque se você for esperar pelo município, lamentavelmente, você será só mais um vereador. Então, eu quero agradecer a recepção. Foi um momento muito importante. A marcha dos vereadores, do prefeito, onde lá se tinha, era para prefeito, vereadores e todas pessoas que faziam parte também do município, como alguns secretários. Então, a gente viu muita coisa, foi uma experiência única que eu senti falta de você, Lélia, enquanto mulher, enquanto vereadora, de estar lá comigo, fazendo lá e fazendo a representação da nossa querida Itaquitinga. Também senti falta do meu gestor, também lá naquela cidade maravilhosa, cidade não, na verdade, né? Então, assim, eu senti muita falta porque eu vi muitos prefeitos lá e ficava fascinada quando eu vi a prefeita lá de Nazaré da Mata e ela entra lá no gabinete de Silvio Costa e sai com 3 milhões de emendas. E o meu prefeito podia também sair também com algumas emendas de lá, de Brasília. Também quero aqui agradecer ao nosso querido Malon, conterrâneo aqui na nossa cidade, tá, que tem orgulho para entrar lá e para poder ser recebida por ele. Tem todo um protocolo e eu me senti muito acolhida. Malon, receba aí o meu abraço dessa humilde e nobre vereadora. Assim como também eu agradeço a recepção do nosso querido deputado, pastor Eurico, que foi de uma figura inesquecível, recebeu a gente com muita humildade, eu e a ex-vereadora Aninha, que hoje é secretária de Ação Social lá da cidade de Nazaré da Mata, na qual a gente foi muito acolhida e que logo terá novidades para Itaquitinga, em especial para a educação, tendo em vista que a nossa educação está, de verdade, em UTI. E eu quero dizer aí à nossa população que a culpa não é desta casa.
Esta casa vai em busca. Eu lembro de um projeto que eu pedi na gestão passada, ele nem sequer saiu da gaveta, que era voltado para a educação. Desde o início da creche, onde a gente teria lá toda uma assistência para nossas crianças. E hoje, essa casa foi contemplada hoje com um projeto de caráter de urgência. 7 horas, às 19 horas, chegou aqui a esta casa. Eu, particularmente, na minha concepção, ele vai voltar, se depender de mim. Por quê? Porque eu acho que tem que ter uma reunião com esses vereadores, tem que ter uma reunião com o secretário, para se discutir, porque aqui estamos falando da vida de estudantes, da vida de pessoas, de ser humano, que serão transformadas. E aí, a gente vê as nossas escolas defasadas. Como que a gente vai, hoje, apresentar e aprovar projetos que chegam de caráter de urgência? Se você entra na escola, você vê defasada. Você não vê muita expectativa. Você entra na sala do professor, descarga zero. Banheiro sem porta de meninas. Não tem possibilidade. E aqui ninguém está fazendo oposição nem situação. Estamos relatando o que está acontecendo no nosso município, nas nossas escolas. Então, quero convidar o secretário, junto com esta casa, se os nobres vereadores estiverem de acordo, para que se tenha uma reunião amanhã, segunda, terça, com esta casa, para que possa explanar para esta casa qual é o objetivo desse projeto, que chegou de caráter de urgência. A gente já sabe que a nossa educação está na UTI, precisa sim sair, mas a gente também não vai aqui fazer ou assinar, ou apresentar, aprovar qualquer projeto que a gente nem sequer tivemos a possibilidade de estudar, de examinar, de consultar ao nosso jurídico. Então, por mim, eu estou falando por mim, certo? Eu acho que está muito a desejar por conta disso. Vereadora, conselho da parte. Parte concedida, presidente. O secretário de Educação me procurou hoje, né, era em volta das 6h40. Aí me entregou esse projeto, eu falei, relatei para ele que não iria apresentar, mas não, meu caráter jeito não iria colocar em aprovação, porque ia passar por vereadores para apreciar o projeto, para ver que se trata de estudante e ver se a escola tem realmente condição, né, de fazer o entregar, né, que ele falou que vai ganhar do governo do estado, um programa que vai ganhar. Segundo ele, vai ser no Cunha Rabelo, se caso for aprovado também o projeto, né? Não, Obrigado. Depois que tiver a reunião, só agiu da maneira corretíssima. Depois que tiver uma reunião com esta casa, eu não vejo nenhum problema. Pelo contrário, eu fico feliz que pelo menos alguma atitude e providência está sendo e está acontecendo no município. Mas eu não acho certo, presidente, é que isso chegou agora, como o senhor acabou de dizer, às 18h30, foi isso? Às 18h30, esta casa, na qual o vereador ele não teve nem tempo de ler, porque chegou para mim agora na minha mesa às 20 horas e alguma coisa. Acho que 20h16. Segundo o secretário, falou que esse projeto tem que estar aprovado até dia 30 desse mês, senão vai perder, né? Que ele então... Disse que não sabia que tinha que ser, que tem esse prazo até dia 30, né? Segundo ele, né? Então, vamos embora aí correr, secretário, venha-se embora. A urgência é sua, esta casa está à disposição para lhe ouvir, para que o senhor possa explanar esse projeto, para que assim a gente possa passar para a nossa população, passar para os nossos alunos, porque a vida deles será transformação. Então, eu peço que o senhor veja aí essa audiência com essa casa o quanto antes, para que a gente possa aprovar e que a gente não perca esse projeto, porque eu acho de verdade que nesse final do campeonato não é hora de perder mais tempo nem espaço, porque precisamos incentivar os nossos alunos. E aí, ainda voltando para a nossa educação, gente, o professor precisa mexer no seu bolso para poder aplicar uma aula decente, chegar lá com material
para o seu aluno. Então, nobre prefeito, passe agora a olhar os nossos mestres, nossos professores com outros olhos. Está na hora de começar a mudar e pensar em um incentivo para os nossos professores. Você chega em determinadas escolas, que eu vou trazer para vocês, que não tem nenhuma impressora, que falta material, que tem alunos que não tem nem caderno, que está estudando porque o professor deu, porque o coleguinha ajudou, porque a tia comprou, mas que o município ainda nem disponibilizou ainda esse material para esses alunos. E tudo isso, gente, faz a diferença. Se eu chego numa escola e eu não consigo ter e motivar o meu aluno, vai ter evasão escolar. Então, eu vou pedir para que na próxima semana, Liar, a gente comece aí pensando em um laboratório que não tem no nosso município. Então, precisamos de um laboratório para que nossas crianças comecem a estudar experimentos. Então, eu vou mandar para você tudo que a gente aí está precisando e que o prefeito, junto com o secretário, já que vamos ter uma escola integral, que ele consiga um laboratório, que esse laboratório aconteça. E eu estive visitando outras cidades nas quais já tem. É apaixonante ver os nossos alunos se preparar desde pequenininho para o futuro. Então, aqui eu trouxe um monte de projeto que eu vou estar passando para a Lia durante a semana. Quero aí dizer que essa semana foi uma semana muito abençoada. Conseguimos aí várias cirurgias concluídas, os pacientes já estão em casa. Foi uma semana puxada, mal as pessoas me viram, mas foi importante demais. Deixa eu só ser bem clara, como que um vereador sofre? Eu estou desde terça-feira, eu não sei nem o que é almoço. É uma pipoca, não é isso, Juliana? Tive que dividir com Juliana, que foi meu almoço e a minha janta. Mas é porque tu não pode pagar o almoço, vereadora? Não, é porque eu não posso deixar o meu paciente sozinho. E quem trabalha com a cirurgia, quem sabe como é que é esse procedimento, sabe que você tem que ir e tem que acompanhar. Detalhe, o meu carro chegou agora e ele já só foi me deixar aqui e foi levar o paciente. Então, assim, não é fácil a vida do vereador. Como que um vereador ele caminha sem o apoio do município? Como que um vereador ele consegue, na verdade, trabalhar melhor pelo seu povo se ele não tem o acolhimento do gestor? Gente, eu acho que cada vereador aqui, ele trabalha do seu jeito, da sua forma. Mas para uma cidade crescer, para se ser líder, não existe isso de alguém ser melhor ou querer ser maior. Eu acho que o líder, quando ele escuta, o líder, quando ele senta, passa na comunidade e vê o que realmente está precisando e onde é que a gente consegue atuar. Então, quando você tem essa humildade de escutar, de ouvir, a cidade cresce e a população ganha. Eu acho que o que está faltando hoje na nossa educação é um motivo muito, muito pequeno, que é começar a valorizar ainda mais os nossos professores. É fazer com que os alunos eles façam questão de estar nas escolas. Mas, para isso, eu preciso ter e atrair os meus alunos. Oferecer para eles materiais que façam com que ele entenda que ali, na escola, ela é transformadora. É ali onde ela vai começar a se conhecer, a se encontrar. Então, é importante que se tenha a motivação, principalmente com os professores, principalmente com os nossos alunos. Se eu tiver uma boa aula, um bom material, o meu aluno vai querer ficar. Mas se eu não tenho nada disso, o aluno vem ali só para olhar para o professor, passa a hora, dá aquela aula, ele não vai querer voltar. É triste ouvir um aluno dizer: eu só vou para a escola para minha mãe não perder o Bolsa Família. Gente, isso é desanimador. Ele tem que ir para a escola, porque lá é onde ele vai começar a aprender, a conhecer, a realmente entender
que a vida só será melhor se ele tiver estudo, que a vida se tornará muito mais valiosa se ele o conhecimento tiver. Mas aí, continuando, a gente tem visto que no nosso município, eu não sei o que é que está faltando, mas não se escuta esta casa. E aí fora, a gente escuta as pessoas só jogarem pedra. Eu me preocupo não comigo, eu me preocupo com a minha população. Tem coisas boas que estão acontecendo? Tem. A gente parabeniza os cursos que estão acontecendo. A gente parabeniza aí. Teve essa semana mutirão de citologia, acho que foi isso. Então, a gente parabeniza, a gente fica muito feliz. Mas a gente fica triste, porque a gente não consegue. A iluminação lá em Xande Sapé foi um apagão. Pedi ao nobre amigo Rinaldo, parabéns, obrigada. De imediato ele atendeu o centro e colocou a iluminação, mas as ruas de trás ficaram apagadas. Isso a gente fica triste, sabe? Porque as pessoas pedem para a gente e a gente vai pedir e nem todas as vezes somos atendidos. Aí muitas pessoas dizem, é um monte de vereador mentiroso, enrolão, e não é. Porque a gente não pode fazer o trabalho do outro. Cada um aqui tem a sua forma de trabalhar. Mas quem realmente gere e faz acontecer é o administrador da nossa cidade, que é o nosso gestor. Então, a Câmara ela só tem que fazer, executar, fiscalizar, apresentar, nada além disso. E aprovar. O resto, a gente deixa com ele e entregamos nas mãos dele. Eu, uns dias atrás, fiquei muito, muito feliz, porque eu tinha falado aqui sobre o transporte que se tinha antes, que levava o pessoal de Sapé direto para a cidade de Goiânia. E aí eu fiquei informada que só foi uma vez. Isso deixa a gente triste. São mães, são estudantes que querem um futuro melhor. E não está indo mais o transporte. Continuou na mesmice. Vereadora, isso é desanimador. Concede a parte, vereadora? Parte concedida, nobre vereador. Deixa eu só entender. Uma das cobranças que nós fizemos com relação ao transporte de Xande Sapé a Goiânia, especificamente os universitários no horário noturno, não é isso? A senhora está informando que teve um transporte só um dia. Só foi só naquele dia, segundo a informação chegou até a mim. Então, assim, a gente fica realmente triste. Obrigado. A outra questão que eu tinha pedido aqui foram para as pessoas, meu Deus, que fazem a hemodiálise. Gente, quem tem o seu sangue tirado e filtrado não é fácil. Sair de casa, passar pelaquela máquina, ter que ficar o tempo todo ali, esperando o transporte. E na hora que o transporte vem, uma pessoa passa mal, tem que ter um carro reserva. Isso não pode acontecer no nosso município. Isso são casos que precisam ser olhados de maneira diferente. Estamos falando e lidando com vidas, Vereadora, com seres humanos. Um minuto. Certo, obrigada. Eu vou ser bem mais breve, presidente. O que eu estou questionando é mais um desabafo do que está chegando no decorrer aí. Outra questão que eu quero falar e ser bem breve foi sobre o cemitério de Xande Sapé. Desde o meu primeiro mandato, que eu botei um projeto aqui pedindo para que comprasse o terreno vizinho e ampliasse o nosso cemitério. Vem as fortes chuvas e cai parte do nosso cemitério. E mais uma vez, aí não tem espaço para enterrar os entes queridos aqui, dos familiares da Quitinga. Está sendo enterrado onde? Em Xande Sapé. Ou seja, vai ficar sobrecarregado Itaquitinga e daqui a algum tempo sobrecarregado Xande Sapé. Então, nobres vereadores, uma andorinha só não faz verão. Eu me sinto honrada, agradeço a Deus. Tudo é permissão dele por ter ficado a única vereadora em Xande Sapé. Dizer que com 4 já tinha dificuldade, e com 1. Mas eu acredito muito nos planos de Deus. Se ele determinou, quem sou eu para ir contra aquilo que ele assim determinou? Mas eu preciso desta casa, porque esta casa também teve voto na minha querida Xande Sapé,
que é o coração de Itaquitinga, e que está sendo tão pisado, tão pisoteado, por alguém onde todo mundo, praticamente, mais de 90%, abraçou, inclusive essa vereadora, que não pensou duas vezes em ir em casa e pedir o voto casado. Então, se eu estou falando hoje, é com toda a convicção que eu fui fiel e serei até o dia que ele soltar a minha mão. Mas que eu estou sentindo de verdade a necessidade de também ser vista e ter condições de trabalhar mais e melhor pela minha população. Presidente, meu muito obrigado. Após a fala da vereadora Lu, próximo inscrito na noite, vereadora Zaziele Lely de Titia Black. Boa noite, senhor presidente e demais colegas parlamentares, a população aqui presente, os que nos assistem em casa. Hoje venho falar sobre um requerimento e um projeto que já foi aprovado semana passada aqui. É com muita alegria que volto a essa tribuna, trazendo duas importantes pautas. Uma na saúde, que é a questão da doação de sangue. Todos sabem que é uma questão de saúde pública. Só quem já teve um familiar necessitando ou precisou para si mesmo sabe o quanto é doloroso. Por isso, muito obrigado aos novos amigos pela aprovação. Espero que não tenha nenhum veto por parte do nosso gestor, diante do nosso projeto de lei, o 006/2025, pois os maiores benefícios será para o nosso povo que necessita desse serviço. A outra questão é a questão da situação caótica que encontra-se nossa educação. Como representante do povo, não poderia deixar de fazer uma intervenção séria e profissional em relação a essa trágica situação. É preciso saber como de fato está a situação física de nossas escolas, bem como todos os demais elementos que compõem a nossa educação. Vamos aguardar o envio do relatório solicitado através do requerimento 41/2025 para que possamos detalhar de fato o que está acontecendo com nossa educação. No mais, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Após a fala da vereadora Lely, próximo inscrito na noite, vereador André. Boa noite, senhor presidente, aos demais membros da mesa, colegas vereadores, em nome do assessor do vereador Silvio Léo, quero saudar os demais que estão aqui no recinto, prestigiando esta reunião, e os internautas que estão em casa assistindo, vendo aqui os vereadores cobrar, reivindicar os deveres e os direitos da população, porque é o nosso dever, é a nossa obrigação usar este microfone e brigar os direitos de nossa população. Eu tenho colocado aqui um requerimento a semana passada e outro essa semana. Quero agradecer aos vereadores que aprovaram o requerimento este que pede o calçamento ali em Carobé de Cima, a começar do nosso amigo ex-vereador desta casa, Inácio, passando pelo PSF, Igreja Batista, Simões, aquela área que abranja aquela área, porque a gente passando lá esses dias de chuva, vemos a dificuldade daquele povo. Então, eu vendo a necessidade de o seu prefeito que fizesse o calçamento daquela área para atender e beneficiar aquela população. Eis aí, é o dever e a obrigação do vereador, porque existe um ditado que diz assim: o vereador não faz, o vereador pede. Eu bato sempre na tecla, companheiros, que o vereador tem o poder de pedir
para quem executa é o senhor prefeito. E dando continuidade, eu venho aqui também pedir ao senhor prefeito que, como não tem chegado essa pista tão almejada pela população dos engenhos de Xande de Sapé, de Santo Antônio, de Carobé, que faça um paliativo, ou bote pissarro nesse caminho resolva não, que minimize esses caminhos nessa chuva, porque quando começa a chover em nossa área, o pessoal de Xande de Sapé, de Santo Antônio, fica ilhado, não chega, nem vai para Goiânia, nem se vem para Itaquitinga, fica ilhado. Ora, que o senhor prefeito, junto com a Secretaria de Obra, procure um meio, se não pode fazer com recurso próprio, solicita a senhora governadora, enquanto não chegue essa pista almejada pela população de Xande de Sapé, Itaquitinga, Carobé de Cima, Carobé de Baixo, Santo Antônio, que faça um paliativo, que dê uma acessibilidade àquela população que são necessários, não é para amanhã não, é para ontem, senhor prefeito, que procure a governadora, da qual o Vossa Excelência é aliado a ela, para que, enquanto essa pista não chegue, faça um paliativo naquele caminho, que bote pissarro, que aumente o volume do caminho, para que, quando o caminho de... À vontade, companheiro. Está para chegar umas caçambas amanhã, né, para aterrar essa estrada. Está para chegar umas caçambas, máquina, reta. Na sua fala aí, uma colocação muito boa. E disse que amanhã vai chegar. Não sei que é verdade ou não. Pronto, graças a Deus. Obrigado, Vossa Excelência. Nosso companheiro Sérgio aqui está endossando o nosso discurso, que amanhã mais de recurso do município, companheiro, ou é o governo? Sérgio, é do município ou é o governo que está ajudando? É o Estado. O Estado, muito bem. Desde já aqui, de antemão, chegando esses caminhões que tragam pissarro, que resolva a situação desse caminho, enquanto não chegue à pista. Eu quero que o governo, junto com o município, resolva estes caminhos. Tem um chegado aqui, que já foi falado aqui, um projeto do seu prefeito pedindo escola, essas coisas, mas eu só queria que o seu prefeito, junto com o secretário de Educação, devido ao que aconteceu há uns dias anteriores, referente ao IDEB do nosso município, que foi baixo, eu queria pedir que o senhor prefeito desse um incentivo aos professores contratados, não querendo aqui desprezar nem A, nem B. Eu estava vendo a semana passada nas redes sociais o prefeito de Caruaru dizendo que a partir do mês de julho os professores contratados e os efetivos iam receber tudo o piso salarial. Então, senhor prefeito, eu venho aqui pedir, interceder pelos professores contratados, dê um incentivo, porque eu vejo aí muitos professores contratados, têm graduações e recebem o mínimo, não querendo desmerecer que o mínimo, não, é uma ajuda, mas quem tem graduação merece também uma gratificação. O professor aqui que tem as suas graduações, ensino fundamental, ensino médio e as demais, só porque é contratado recebe o mínimo, eu acho particularmente errado. Na medida que tem um piso salarial, pode ser contratado, pode ser efetivo, que se receba o piso salarial. Então aqui, senhor prefeito, já que não se paga o piso salarial aos contratados, dê um incentivo. Dando um incentivo aos professores, eles trabalham mais com ânimo, trabalham mais com vontade, dá mais vontade de ensinar, porque eu acredito que tem muitos que ensinam, porque não tem outro meio de viver, para receber dinheiro, outro meio, então o salário não pegam. Mas eu venho aqui interceder para esses professores contratados do município de Itaquitinga, mesmo que não chegue o piso salarial, mas que a Secretaria de Educação dê um incentivo a ele de 50%, de 10%, de 30%, que se tem. Contudo que assim, ajude aos professores contratados do nosso município. Venho aqui também, senhor prefeito, pedir ao senhor que nós, vereadores, somos representantes legítimos do povo.
O povo nos ataca na rua referente à iluminação pública do nosso município. Eu venho aqui interceder e pedir para que Vossa Excelência, se não tiver lâmpada, compre. Os postes tiver quebrado, ajeite. O município tem um carro que sobe nos postes, troca de energia, conserta. Então, bota esse carro para funcionar, porque em Itaquitinga podemos estar nas escuras. Eu estou dando conselho para que a sua gestão ande bonito, trabalhe bonito. Eu estou aqui pedindo, pessoal, me abordem em meio da rua. Então, eu como vereador legítimo aqui estou cobrando de Vossa Excelência para que ilumine Itaquitinga, deixe Itaquitinga bem claro. Isso aí é bom para a vossa gestão. Eu estou aqui pedindo, não estou aqui mostrando o lado da oposição ou situação. Estamos aqui pedindo, reivindicando, é o que o povo nos cobra, nos reivindica. Então é o dever do vereador aqui usar essa tribuna e pedir o que o povo nos aborda na rua, referente à iluminação pública do nosso município. Eu tenho colocado aqui nesta casa, estou hoje, agradeço ao Papai do Céu, estamos no 4º mandato de vereador. Eu tenho colocado aqui um projeto, aqui, um requerimento, uma indicação nessa casa aqui, faz até vergonha eu dizer, pedindo lanche para os pacientes que saem de 3 horas da manhã, para ir uma consulta no Recife, muitas vezes, por falta, não tem dinheiro de comprar uma água mineral, o ônibus muitas vezes chega aqui 5, 6 horas da noite, 7 horas da noite, e você sai de 4 horas da manhã, não tem condições de comprar um lanche. Bato na tecla e digo, estou no meu 4º mandato, representando o povo, e um requerimento que eu pedi no meu 1º mandato, todos os meus mandatos aqui, eu peço, e até agora não fui atendido. E a população, a gente vê, a gente que anda, trabalha na saúde, trabalham dia a dia, vendo a necessidade. Você sai pai de família, com filho, 4 horas da manhã, 3, pega o ônibus, não tem condições de comprar uma água mineral, não tem condições de lanchar, sai de manhã, não tem um lanche da manhã, tem almoço, tem um lanche à tarde, muitas vezes, e muitas vezes só sai de dedo. Quando se tem de lanchar, ou lancha de manhã ou lancha à tarde, ô vereador, e o prefeito vai dar almoço, vai dar lanche, vai resolver? Não. Mas na medida que eu levo 5 ou 10 reais, mas de manhã, na hora que eu descer do ônibus, tem um lanchinho aí, o meu já guarda para o almoço. Eu tenho de manhã, de meio-dia eu não tenho. Resolve a fome? Não, de maneira nenhuma. Então eu venho aqui pedir, mais uma vez aqui, usando essa tribuna, para que o senhor prefeito olhe o lado dos pacientes, daqueles que faltam TFD, que viajam para Recife, muitas vezes 2, 3 vezes na semana, e muitas vezes não tem o que comer. Então, eu venho aqui pedir que o senhor prefeito, eu não sei o caminho que se use, eu não sei se é a Secretaria de Educação, de Ação Social, não sei se é a Secretaria de Saúde, para que dê uma maneira de se resolver, que todo dia de manhã que o ônibus saia daqui para Recife, se tem um lanche, se tem uma água mineral, para que mate a fome não, minimize a fome, porque quem está com fome muitas vezes não espera, vai, vendo a necessidade da consulta no Recife, aí vai, mas muitas vezes, não sei, já tem acontecido muitas vezes comigo, vereador, me ajuda aí que amanhã eu estou sem nada para ir para Recife, com nada para eu almoçar, para eu lanchar, tem acontecido muitas vezes comigo, eu não sei se tem acontecido com os vereadores, então eu venho aqui mais uma vez, pedir que a gestão atenda uma indicação, mais uma indicação, da qual irá beneficiar a população, irá beneficiar os que irão para Recife fazerem as suas consultas. Venho aqui pedir encarecidamente que o senhor prefeito atenda. Os que passaram aqui e não atenderam, então, senhor prefeito, atenda essa indicação do vereador André da Kombi. Eu quero que Vossa Excelência e a população veja que não é para mim beneficiar, não, é para beneficiar a população que tem consulta
marcada no Recife. Presidente, por hoje é só. Meu muito obrigado. Após a fala do vereador André, vamos dar voz ao próximo inscrito na noite, vereador Fábio Luiz. E registrar a presença do vereador Irã. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras que estão aqui. Eu quero começar minha fala hoje, dizer que a minha amiga Lu, cadê Lu? Lu saiu. A nossa amiga Lu, vereadora, é uma vereadora realmente atuante, da qual eu encontrei ela em Recife essa semana, e vi o sofrimento que ela tem, como todos os vereadores aqui têm. A gente sabe que o papel do vereador é esse papel que acabou de se fazer aqui, o meu amigo e vereador André, é de cobrar. Eu acho que é o papel de todos, Aderito, cobra, Marreta, Lely, e é isso que a gente faz, porque é o que rege no regimento interno desta casa e é a lei que nos permite solicitar. Às vezes, eu canso de solicitar e às vezes não é atendido. André falou muito bem aqui quando se fala da educação. Eu sempre digo que a educação é que transforma, a educação é que faz, é que muda a vida das pessoas, mas em Itaquitinga a gente não vê mudar nada. E eu fico triste por ser vereador eleito dessa cidade, pela vontade do povo, e é o que André diz, as pessoas nos procuram. As pessoas procuram o vereador André, o vereador Irã, o vereador Lu, o vereador Marreta, o vereador que anda aqui só danado, o meu amigo Aderito Guarda, pedindo e perguntando por que isso, por que, e às vezes a gente não tem resposta. Quando André diz aqui incentivar os professores, não é só incentivar, mas é uma das propostas que a gente está pedindo, é investir na educação. É investimento, é gasto, mas é um investimento que vai transformar a vida. A gente vê a educação de Itaquitinga cada vez, eu não vou dizer pior, mas a gente viu que não foi resolução minha, não foi, teve o IDEB foi lá embaixo. Mas o que precisa para se tornar melhor é ter qualidade. Aí eu pergunto aos vereadores, a prefeitura deu kit escolar aos alunos? Deu caderno, deu fardamento, deu... Então, como é que vai ter um investimento de um projeto que o prefeito bota nesta casa, se a educação do momento não está sendo feita do que é para se fazer? Porque primeiro a gente tem que investir nos alunos, não é investir como o senhor fez, secretário e prefeito, uma capacitação gastando 60 mil reais, não. Não é só capacitação, é capacitação de qualidade. Porque a gente tem muita... O que às vezes me revolta, André, é porque o diretor da escola dali é de Condado, o diretor do Serafim é de Goiânia, mas é efetivo, a gente sabe. Mas tanta gente qualificada nesse município não pode ser diretor, não? Então, assim, a minha revolta hoje, porque se o município anda bem, se a educação anda bem, a gente também vai andar bem. As pessoas não vão aperrear a Lu. Lu estava com 4 pessoas no OP. No OP, não foi Lu, eu vi Lu lá no OP. Isso é competência do município, fazer mutirão de cirurgia. Mas não, o povo procura os vereadores. Quando falta luz, procura Aderito, o André, Fábio, enfim, todo. Então, a nossa reivindicação aqui hoje... Vereador, me conceda a parte. Só pois não, vereadora. E detalhe, viu? Pronto, hoje tinha paciente que a revisão era tarde. Saiu de lá do hospital, era 5 horas. Minha gente, aí o carro da saúde não pode esperar. A moça já diz, não vamos esperar, não podemos esperar. Então, é só para você entender que como é difícil o município hoje ajudar o nosso povo. Que eu não sei que dificuldade é essa, nobre vereador, de ajudar o nosso povo. Porque imagina você cirurgiado, ficar jogado lá em Recife, sem conhecimento, sem dinheiro para um lanche. Então, era só olhar essa outra parte de ser humano, né? Obrigada. Isso é verdade. Às vezes o povo fica lá, eu entendo que tem muito senhor, olha a hora, mas todo mundo que necessita de um transporte público, ele não vai porque ele quer não, porque ele necessita. Quando André bota um projeto para dar um lanche, isso não vai ser inconstitucional não, prefeito. O senhor arruma tantas outras coisas de se fazer, por que não se faz um negócio desse? Porque quando o pessoal viaja bem, com alimento ou com água, o senhor não faz tanta licitação de água?
Faz uma licitação de água para colocar pelo menos no ônibus, para dar água a quem está ali, que não tem R$1, R$2. Façam um kit escolar, um kit para os professores, dando notebook. A gente vê tanto aí, tanto projeto, ganha o mundo, ganha isso. Como o André diz, não tem incentivo na educação. Se não tem incentivo, então, meu amigo, Itaquitinga não sai disso. E a gente está fazendo nosso papel, né? E eu quero também pedir aqui para o senhor criar ou dar um celular à Secretaria de Obras. Porque o povo fez, vereador, manda tirar o entulho da minha rua. É competência da gente? Sim, porque a gente fiscaliza, a gente cobra. Cria um telefone, prefeito. Já que os seus assessores às vezes não querem atender, porque eu liguei para saber como é que pega esses entulhos, crie um zap popular para as pessoas da rua da cidade, da rua da Mutamba, da rua Bom Jesus que está me pedindo. Crie lá um zap, entulho na rua João Jesus, não precisa pedir a vereador, porque aí esse zap vai ser específico para aquelas pessoas que estão necessitando tirar o entulho, porque procura quem? Procura A, procura B, procura C. Está facilitando a vida e o trabalho da cidade, prefeito. Então, a minha sugestão para o senhor é criar um telefone. O senhor compra aí na sua prefeitura, né? Um telefone, dê ao secretário que ele tenha, pelo menos, a obrigação de responder. Porque a gente fica ligando para perguntar, tirar o entulho da rua Bom Jesus, não sei com quem é com fulano. Isso é uma das minhas revoltas aqui. Outra coisa que eu vou pedir, eu vou implorar. Muita gente não anda de carro, porque não tem. Porque quem tivesse carro, mas por trás da igreja católica, até a rua, até aquela praça ali, a cidade, me desculpa a expressão, um minuto, Irã. A trajetória está eu não uso muito essa palavra não, mas eu vou usar aqui. Está uma desgraça, prefeito. Pelo menos crie um projeto ou faça uma licitação, porque o senhor faz muita licitação, porque é o certo, né, prefeito? Cria uma licitação tampa-buraco, porque essa rua aqui da Igreja Católica, porque eu tenho carro, graças a Deus, e muitos cidadãos têm. Passa ali, é mais, da Igreja Católica até a Praça Pau Brasil, são 12 buracos. Quem fez 2 ou 3 buracos foi a comunidade para cavar uma água, mas a maioria foi a prefeitura, porque fizeram uma obra ali e está aqui atrás da igreja. Eu não estou aguentando mais, eu queria ter dinheiro para comprar um helicóptero, porque, meu Deus do céu, porque é a trajetória do vereador, porque eu moro ali, mas muita gente transita ali, prefeito. Eu estou pedindo ao secretário de obra, aquela praça ali para o Brasil, dá uma vergonha, um nojo. Pelo amor de Deus, prefeito, o senhor veio para trabalhar. Pois não, Irã? Queria só reiterar aí, quando você fala dos buracos, também no loteamento oratório, naquela rua ali que é ao lado da oficina do falecido Bill, a outra rua também, cheia de buraco. Está inacessível aquelas ruas ali. Eu tinha falado algumas vezes com o secretário, o rapaz que é responsável pelo recolhimento de lixo e também responsável para tapar esse buraco. Pelo menos para colocar uma metralha ali, passar a máquina para amenizar a situação, enquanto o calçamento não chega. E quando chove, a situação fica pior. A gente não consegue nem passar pela rua porque os moradores que residem naquelas localidades estão sempre nos cobrando. Infelizmente, o que nós podemos fazer é cobrar. E isso não é difícil para uma prefeitura fazer. Porque a prefeitura tem caçamba, a prefeitura tem várias metralhas. Poderia tirar até as metralhas das ruas por aí, porque o que nós temos visto ultimamente em algumas ruas que nós andamos, são ruas completamente inacessíveis devido ao lixo e às metralhas que tem na rua. Então, eu acredito que isso aí é uma coisa simples que poderia se resolver, mas, infelizmente, um problema simples, eu não sei por que para a prefeitura ele se torna tão grande que não se resolve. Muito obrigado. É verdade, Irã. Então, a minha sugestão é que justamente o prefeito ou o secretário, porque aqui a gente não está falando do prefeito, a gente está cobrando o prefeito. Fabinho. Porque se a gente vê melhoria na cidade, uma boa educação, a cidade transitando com iluminação pública, que está faltando bastante, com um calçamento bom, a gente anda, a gente vê. Outra coisa que eu não vejo nessa cidade é árvore. Acho que o senhor precisa plantar, mas enfim. Pois não, André? Para eu terminar aqui, diga aí, André. Fabinho, Vossa Excelência está de parabéns, endossando
o discurso referente a essa rua aí, que Vossa Excelência falou, aqui a chamada Rua do Sol. Essa rua era para ser olhada pela gestão com outro olhar. Em que sentido? Com qualquer movimento que se tem na principal, todo movimento é nessa Rua do Sol. Então, eu venho aqui incrementando e ajudando, corroborando com o vosso discurso. Peço que o senhor prefeito veja com outro olhar, ou procure um jeito de resolver um tapa-buraco, ou asfaltar essa rua lá podemos dizer, através da Mocidade até aqui o Lava Jato do Galego, para que resolva não, minimize, é muito buraco essa rua. Então aqui, eu venho aqui endossando o seu discurso, pedir também que o seu prefeito veja, se não pode fazer um tapa-buraco, procure resolver, sanar o problema dessa rua. Muito obrigado, companheiro. É o nosso papel, como diz o regimento e a lei, é cobrar, e a gente não está aqui, a gente está na base do prefeito, porque a gente só está pedindo, prefeito, já que às vezes a gente manda um documento e o senhor não atende, a gente está solicitando oralmente para a comunidade ver, porque o papel do vereador é esse. Às vezes, eu vou ser bem sincero, às vezes não dá nem vontade de vir para essa Câmara, para a sessão, porque a gente pede, mas quando eu não vejo, eu mando um atestado, tá, gente? Eu não falto porque eu quero, não. Porque a gente pede e não é resolvido, não adianta nada. É melhor fazer o que eu faço na minha associação, fazer o que Aderito faz, levando gente para a cirurgia, o que Lu faz, porque a gente está cansado de pedir. Uma das coisas que eu vou pedir agora, o prefeito botou um projeto muito bom, a gente vai analisar, a questão da recuperação de crédito financeiro, para pagar IPTU das casas, regularizar suas casas. Mas aí, assim, esse dinheiro que for entrar vai ser investido em quê? Porque eu vi recentemente, achei muito pouco. Eu, se fosse prefeito, só de IPVA de janeiro para cá entrou 364 mil reais. Muito pouco para uma cidade que tem mais de 200 carros. Eu acho porque as pessoas estão pagando parcelado, porque eu estou pagando em 10 vezes. Mas esse dinheiro, prefeito, o senhor já pode fazer o que o senhor quiser. Não precisa fazer licitação. E o que é que eu sugeria que o senhor fizesse? Compra aí cimento e vai tampar o buraco, manda seu secretário. Às vezes, na verdade, eu vejo toda a cidade, Lu, os secretários na rua, fazendo uma coisa, tirando a saúde, porque a saúde não está boa, mas a saúde, pelo menos, a secretária trabalha. Os demais secretários fazem o quê? Eu não vejo, gente. O senhor vê, Sérgio, alguma coisa? Então, o próprio amigo Sérgio também está dizendo, porque isso aí a gente está cobrando para ter melhoria. Porque, como eu digo, se tem uma educação boa, uma merenda boa, a gente está bem, a cidade está bem. Se tem um farda... Eu não vejo hoje um aluno passar com o nome. Eu sou de Itaquitinga, municipal, escola. Cadê o fardamento, prefeito? Porque o Fundeb está entrando dinheiro. E, para finalizar, eu queria pedir ao senhor... Eu pedi a Lia que crie aí um requerimento, ou mande para o senhor, para o senhor criar aqui uma defensoria pública. Porque eu nunca vi as pessoas necessitar tanto de advogado. E se o senhor cria uma defensoria pública, pronto, dá um exemplo. Esse dinheiro do IPVA, o senhor poderia pagar um advogado durante 6 meses, vai amenizar tanta gente. A gente vê a defensoria pública estadual com o doutor Silvio, está superlotado. Aí um cidadão chega, Fabinho, me dá um advogado. A gente, vereador, se tem condições, dá. André deu já uma pessoa, fulano dá, todo mundo aqui. Então, se o senhor cria, porque eu não lembro da gestão do seu pai, mas na gestão do seu pai ele tinha uma defensoria pública mesmo, de verdade. Era 3, 4 advogados que criava aí um espaço onde as pessoas que necessitavam da área jurídica, e o povo ia lá de graça e tinha. Eu acho que tinha isso também no tempo de Giovanni, né, André? Eu não lembro, que é advogado de graça para as pessoas. Então, o meu requerimento hoje é para o senhor dar atenção à educação que necessita, capacitar mais. André, um funcionário, um contratado, professor ganha um salário. Meu prefeito, existe hoje lei, que é o piso salarial dos professores. Não é lei desta Câmara, não, é lei federal, prefeito. Invista mais na educação, dê mais um incentivo, crie um kit escolar para os professores, porque é como aqui, quando o Vavazinho é o presidente e leva a gente para um congresso, a gente fica feliz, que é um momento de distrações, momento de aprendizagem. Então, quando o senhor investe na educação, o senhor está tendo aí um resultado positivo, que eu espero que daqui a 2, 3 anos o IDEB venha com resultado positivo. São essas minhas falas e minha revolta hoje e solicitar do senhor prefeito de
Itaquitinga que tanto faz pela cidade. Após a fala, vereador Fábio, vamos dar voz ao próximo inscrito da noite, vereador Ivanildo. Marreta é massa. Senhor presidente, boa noite a Vossa Excelência, boa noite aos demais da mesa e todos os vereadores e o público presente nesta noite. Quero também dar meu boa noite a todos que nos assistem aí nas redes sociais. Senhor presidente, eu tinha várias palavras para falar nessa noite, mas alguns dos nossos colegas vereadores já mencionaram aqui nesta noite, abordaram assuntos também que eu ia falar nesta noite. Mas antes, senhor presidente, de falar sobre alguns questionamentos dos demais vereadores dessa casa, eu quero aqui agradecer aos demais vereadores que, através desse requerimento protocolado por esse vereador para a construção de uma quadra poliesportiva em Xanti-Sapé, sabe lá Deus quando vai ser construída, mas eu agradeço aos demais vereadores que aprovaram esse nosso requerimento e vamos aí aguardar. Mas o diferente que eu queria parabenizar, senhor presidente, o nosso gestor municipal da nossa cidade de Itaquitinga, é parabenizar ele pelo gasto, senhor presidente, sobre as festividades do nosso município. Então, Itaquitinga aí, mais uma vez, tem saído no cenário que foi uma das cidades que mais se gastaram com festas. E eu fico aqui triste, perguntando a Vossa Excelência, o nosso gestor do nosso município, o porquê tanto dinheiro só para as festas, e a gente vê tantos questionamentos, tanto na saúde, tanto na educação, tanto no saneamento básico do nosso município, e na segurança e nos demais localidades. Mas eu queria aqui também abordar, senhor presidente, ao vosso prefeito do nosso município. Eu acho que isso é uma piada, senhor prefeito. Se eu trazer para cá um projeto de lei, eu vou repetir a palavra, eu acho que isso é uma piada. Porque a gente sempre, quando vem para essa tribuna, a gente vem falar de números que o nosso município ele recebe. Quando eu falo piada, senhor presidente, ao vosso excelentíssimo executivo, nosso prefeito, é dizer para ele o que é que ele fez pela nossa educação durante esses 6 meses que ele está atuando na nossa cidade de Itaquitinga. Eu tenho recebido vários questionamentos, senhor presidente, das mães que não receberam nem sequer um tipo de kit escolares. Aí eu quero perguntar mais uma vez ao nosso prefeito. Senhor prefeito, homem, foram mais de 17 milhões de reais destinados para trabalhar na nossa educação do nosso município. Agora, eu não sou nenhum idiota, nem os demais vereadores aqui também nessa casa não são, senhor prefeito. Isso aqui, possivelmente, o senhor quer uma suplementação. E a gente fica, senhor presidente, aqui, nesta tribuna, nesta casa, brigando, cobrando, mas eu quero lançar um desafio aos nobres vereadores desta casa. Todas essas conversas, essas falas, senhor presidente, que foi emitida nesta noite, em relação ao prefeito, eu quero dizer para todos vocês, com toda convicção, que entrou aqui e saiu aqui. Porque enquanto a gente não tomar uma decisão severa, o prefeito vai fazer de Itaquitinga e desta casa o que ele quiser. E eu quero aqui endossar a palavra da vereadora Lourdes Sapé, que eu achei hoje em Xanti-Sapé, estive lá, um falecimento de um tio. Lu, que vergonha! Que vergonha, gente! Nós, como representantes do povo de Itaquitinga, eleito pelo povo, pela democracia do povo, chegar e ver o muro do cemitério caído,
e as covas lá toda do jeito que está entregue. É triste, gente. É triste. Eu queria fazer até uma vaquinha aqui com os novos vereadores para a gente comprar aí uns tijolos. Irã não tem não, né, Irã? Comprar uns tijolos e um cimento para a gente ir lá, porque é vergonhoso. Agora, o que me deixa triste, senhor presidente, está aqui nessa tribuna, reivindicando o direito do povo, é dizer para vocês que eu estou à disposição para a gente ir no Ministério Público, buscar uma autoridade maior, porque a gente, como nesta casa, não aguentamos mais. O vereador André aqui, ele citou que nós somos abordados aí na rua, e isso é verdade. E a gente fica sem saber o que fazer, porque estamos aqui cobrando, mas sabe quantas vezes o gestor ele vai dar ouvidos às nossas conversas? Nenhuma. E a gente fica aqui, mais uma vez, nesta casa, senhor presidente, enxugando o gelo, vereadora Lu, enxugando o gelo, porque é lamentável a gente ver o sofrimento que está a nossa querida Itaquitinga e a nossa zona rural. Eu quero pedir aqui mais um apelo aos demais vereadores, aqueles que são evangélicos, que façam um clamor nas suas casas, feche a porta do quarto, faça um jejum, para a gente orar pela nossa cidade de Itaquitinga, porque é lamentável a situação que a gente se encontra. Eu quero trazer também nessa noite, senhor presidente, a pauta das mães atípicas, senhor presidente. A pauta das mães atípicas, que eu tenho conversado com algumas mães atípicas do nosso município. O prefeito fez uma reunião, enganaram mais uma vez as bichinhas, dizendo, senhor presidente, que ia construir a Casa Azul. Até agora a gente não sabe onde é que vai ser criada essa casa, mas antes da Casa Azul, senhor presidente, existem outras necessidades das mães atípicas do nosso município. Eu estive na casa de uma mãe atípica ontem, eu fui antes de ontem, e saí de lá triste da casa dela, vereador Irã, porque ela estava necessitada de um carro para levar, vereador Israel, o filho em Recife, e não tinha nenhum respaldo dos responsáveis do nosso município. Eu queria entender como é que se trabalha essas gestões que vêm aqui atuando há mais de quase 30 anos no nosso município. É doloroso, é triste, mas eu sempre tenho fé no meu Deus que ainda virão dias melhores, senhor presidente. Eu quero dizer uma coisa nessa noite aos demais que estão nos escutando. Tenham certeza de uma coisa, pessoal. Todo esse mal que Itaquitinga hoje está recebendo, tenha certeza que a vitória vai ser grande. Eu ainda não perdi as esperanças de ver a nossa Itaquitinga estando fora da UTI. Eu não perdi essas esperanças e vou lutar até o fim. Só peço a Itaquitinga aí, que 6 meses já se foram dessa gestão incompetente. E quando eu abro a minha rede social, senhor presidente, eu vejo uma coisa que dá vontade até de rir, senhor presidente. É quando eles fazem um comércio dizendo, parabenizando o prefeito por pagar o salário em dia. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, isso aí é constitucional, isso aí é verba federal, é obrigação do gestor do município pagar o funcionário, porque de graça nem o relógio trabalha, gente. Itaquitinga precisa entender de uma vez por todas, Itaquitinga precisa entender de uma vez por todas que o gestor não é o dono da cidade, não. É só um pleito de 4 anos ou de 8, como no caso dele, que está aí dando continuidade a seu péssimo trabalho. Então, eu, como vereador desta casa, quero dizer que estou à disposição para a gente acionar o Ministério Público para que o nosso prefeito do nosso município, e vou dizer aqui mais uma vez, nesta casa e nas redes sociais, que eu não sou perseguidor do prefeito, não. Eu só sei de uma coisa, senhor presidente. Quando fui eleito, quando fiz a minha campanha,
eu fiz a minha campanha dizendo para o povo que está do lado do povo, brigando pelos direitos do povo. Então está aqui o vereador nesta casa que vai passar 4 anos, senhor presidente, representando o povo de forma legal. Lamento mais uma vez por esse péssimo trabalho, que já faz 6 meses e nada se foram feito na nossa cidade. E dizer mais uma vez a Itaquitinga que suporte mais, que a vitória em breve ela vai chegar. Senhor presidente, muito obrigado, que Deus abençoe a nossa Itaquitinga. Após a fala do vereador Marreta, vamos dar voz ao último inscrito à noite, vereador Aderito. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores e senhoras que estão aqui nesse recinto, pegando o discurso de cada um que falou aqui nesta casa e agradecendo também sobre um projeto que eu coloquei nesta casa e recebi uma notícia boa e eu vou acreditar quando estiver fazendo, que mais creio que vai fazer. Foi um requerimento que eu coloquei nessa casa para pavimentação do loteamento oratório. 5 ruas. Coloquei para pavimentar. E assim recebi a notícia essa semana que fizeram a medição para calçar. Quando estiver calçando, estou lá. E quando calçar, também estou aqui para agradecer e parabenizar o senhor prefeito, se ele fizer. Foi um requerimento que eu coloquei nessa casa e foi aprovado por todos os vereadores que aqui estão. A iluminação pública, uma coisa que eu bati muito no passado, e coloquei também nesta casa, as ruas escuras, e peço encarecidamente ao senhor prefeito do município que iluminação pública é segurança. E quantas vezes alguns vereadores cobrando, mas para ele ver que eu coloquei o requerimento desta casa solicitando e aprovado por esta casa para colocar alguns postes que estão queimados, não só na cidade, mas como também na zona rural, que tem pessoas, senhor prefeito, comprando iluminação pública e colocando em alguns postes na zona rural. Como também no distrito de Xande Sapé, que essa semana eu estava lá e vi muita reclamação sobre a iluminação pública. É como eu falei, iluminação pública é segurança. E temos que fazer, porque nós, que somos usuários, pagamos os nossos deveres, nossos direitos. Cada um de nós pagamos. Mas temos que ter a iluminação de qualidade. Como eu falei, iluminação é segurança. Hoje fui cobrado pelas 4 pessoas quando chega da faculdade, quando chega da Fiat, de madrugada, e fica cobrando a escuridão. Como até funcionária dessa casa aqui, uma funcionária Lene está cobrando, certo, ali por trás do bar de Benice, aquela, já cobrei hoje de novo, para ver se faz aquela iluminação pública, não só assim ali, mas na Avenida Antônio Carlos de Almeida, Tabira, Oratório, Rua do Veiga, e tantas ruas que tem luminária queimada. E eu contei, tinha mais de 100. Se tem dinheiro, e por que não faz licitação? Que licitação da peste é essa de tanta demora? Se tem dinheiro, se compra. Mas faz 3 meses que eu venho cobrando. Ainda botei o requerimento desta casa para colocar a iluminação nos postes. E até hoje, o que dizem que vão comprar, a gente temos que cobrar do prefeito. Eu sou representante do povo e eu tenho que cobrar. Eu cobrando, você executa, senhor prefeito. Estamos aqui para cobrar mesmo. Não estamos aqui somente de cabeça, para balançar a cabeça, não. A gente tem que estar aqui para ouvir a voz do povo.
Porque quem botou nós 11 vereadores aqui foi o povo. E quem tira é o povo. Como tira o senhor também, seu prefeito. Mas vamos ajudar nossa querida Itaquitinga. Olha, seu prefeito, não estou lhe criticando, e sim estou lhe pedindo encarecidamente. Faça Sapé distrito, que Sapé está parecendo uma velhinha acabada. Eu fico triste quando eu chego em Sapé e corto o caminho de não ir pela principal de chão de Sapé e vou por dentro da cana, daquele arruado dentro das canas, que pega ali Carobé de cima e sai aos poucos, cortando o caminho para não passar naquela bendita lagoa que tem, onde eu pedi o pontal do distrito de Chão de Sapé, que eu não posso nem dizer que é distrito, porque ainda é povoado, um povoado sofrido, um povoado carente, um povoado que está precisando das grandes necessidades do poder público, que está precisando do senhor, seu prefeito, para que faça alguma coisa para aquele distrito que está se acabando aos poucos. Como eu falei, está parecendo uma velhinha. Faz que o senhor faça. Olhe quantos votos o senhor teve lá, teve mais de 1000 votos. Foi mais de 1000 pessoas que lhe deram a confiança e lhe colocar o senhor de volta na prefeitura. Então faça bem aquele povo, cresça achando de Sapé, dê nome achando de Sapé, dê vida achando de Sapé, e não deixe outro prefeito fazer Sapé distrito, porque quem faz é quem fica na história. E se o senhor não fizer Sapé distrito, vem outro prefeito e faz, porque o bom é aquele que faz. Lhe peço encarecidamente, como eu coloquei nesta casa, o requerimento para o pontal de Chão de Sapé. Chão de Sapé está esquecido. Quando você passa, ninguém sabe onde fica Chão de Sapé. Mas te coloca um portal ali no distrito de Chão de Sapé, para ser mais visível para os nossos visitantes, tanto da Igreja Católica, da Igreja Assembleia, de outros moradores que vêm de outras cidades e não sabem onde entrar em Chão de Sapé. E ali, com o portal, fica a visibilidade fica melhor para conhecer Chão de Sapé ou visitar seus entes queridos parentes. Eu aqui, caros vereadores, já coloquei nesta casa, em outra legislação, para que fizessem aqui no cemitério público, pelo menos, gaveta, seu prefeito. Tem condições de fazer? Tem. Isso não é uma crítica, não. Isso é um vereador que tem 3 mandatos aqui no município, tem 56 anos de Itaquitinga, mas tem condições de fazer quase 1000 catatumbas em gavetas. O cemitério é grande. E por que não fazer? A dificuldade é o quê? Mande para abrir essa casa aqui. Dinheiro eu sei que não está faltando, dinheiro tem de sobra. Mas mande para essa casa aqui. Manda um projeto para lhe fazer quase 1000 covas. Para nós enterrar nossos entes queridos num lugar adequado. Não sair daqui de Itaquitinga, ou ser enterrado em Upatininga, ou ser enterrado em Chão de Sapé, como já foi gente. Ser enterrado em Upatininga, porque aqui não tinha cova, foi enterrado em Chão de Sapé, porque aqui não tinha cova. Não tire isso como uma crítica, e sim como um vereador que quer o bem do município e quer seu bem politicamente. Porque vejo as críticas em cima dos vereadores desta casa, como também eu vejo as críticas em cima do senhor. Mas os vereadores levam mais pau do que o senhor. E a gente pede
quem executa é o senhor. Então, que faça para o município, que o município está carente, está querendo que faça para o bem-estar do povo de Itaquitinga. Quero deixar bem claro aqui que não vou deixar de cobrar, que não vou deixar de discutir, que não vou deixar de pedir nesta casa e botar requerimento. Vou colocar requerimento cada dia mais. Como hoje foi 3 requerimentos que eu coloquei, 2 requerimentos e um projeto de lei. Mas para a semana eu boto mais 2. Vereador, o senhor me concede a parte, vereador? À vontade. Desde já, vereador, quero lhe parabenizar pelo excelente discurso que Vossa Excelência está dando, referente a Xande de Sapé, da qual todos os vereadores aqui teve voto em Xande de Sapé. Estava conversando com o nobre colega Irã aqui, referente. O primeiro passo que se deve dar para passar Sapé distrito. Qual o primeiro passo? O senhor sabe, vereador, para a gente? Porque, tipo assim, se nós muitas vezes formos depender do prefeito e o prefeito não queira, então essa Câmara, encabeçada como presidente aqui, vamos dar o primeiro passo para ver se dá um andamento. Para se ter início, para se Sapé passar de distrito, tem se dar o primeiro passo. Qual será? Então vamos procurar o jurídico, entendesse? Para que ele mostre o caminho, se o seu prefeito não queira colocar esta casa encabeçada como presidente, desse o primeiro passo para Sapé passar a ser distrito. Vamos procurar saber qual é o primeiro passo para que possamos e vamos lutar para que Sapé consiga a ser distrito, endossando o vosso discurso. Muito obrigado. Você foi bem sucinto nas suas palavras, caro vereador André, mas só falta uma coisa do senhor prefeito: interesse próprio. O jurídico dele sabe muito bem destrinchar e fazer Sapé distrito. Que Sapé ainda é zona rural, mas ele tem que fazer para Sapé ser área urbana. E isso o jurídico dele sabe muito bem. Ô vereador, mas quando Vossa Excelência diz que depende do executivo e a gente não vê ação, motivação nenhuma do executivo para que Sapé passe a ser distrito, então esta casa aqui tem jurídico também. Concorda comigo? Tem jurídico. Então vamos procurar o meio. O jurídico nos orienta, a qual, se não vem a parte do executivo, parte do legislativo, dos 11 vereadores desta casa aqui. Procurar um caminho para que o seu prefeito venha reconhecer e fazer Sapé distrito. Como Vossa Excelência tem falado, que depende exclusivamente do prefeito. Beleza, eu concordo. Mas o próprio jurídico mostra o caminho. Como se vem do executivo, então vamos dar o primeiro passo do legislativo para ver se se encontra jurídico e legislativo e conclua fazer Sapé distrito. Muito obrigado. Caro vereador, eu fui na cidade de Timbaúba, que é onde fica responsável por Itaquitinga e toda a região, certo? O IBGE, e assim me informaram e eu ganhei até o mapa de Xande de Sapé e toda a zona rural. Também fui na cidade do Recife, na Avenida Domingos Ferreira, lá no IBGE, e também falei com o diretor de lá, e ele disse que eu tivesse passado aqui em Timbaúba, que era responsável por... Eles disseram, eu passei. E eu fiquei de pedir de eliminar a resposta para mim, não me deram. Por isso coloquei mais uma vez nesta casa esse projeto para que faça Sapé distrito. É um projeto que a gente pede aqui, mas tem que subir o prefeito, para o prefeito fazer em cima e descer para aqui de novo para ele aprovar. Vereador, considera a parte. Considera a parte, vereador. Para que os ouvintes e aqueles que estão nos acompanhando
eles possam entender o que Xande de Sapé está perdendo por não ter ainda esse título de distrito. E o que Xande de Sapé pode ganhar a partir do momento que ele passar a ser distrito, que o prefeito atender, né, a solicitação, e Xande de Sapé passar a ser distrito, que também foi uma solicitação, lembro, do pastor Geronildo, na gestão passada, e não foi atendido. Caro vereador Israel Pedro, Xande de Sapé está perdendo muitas coisas. Uma delas, segurança. Se Sapé passar a ser distrito, vai ter que se deslocar policiamento para lá, porque não tem. Porque na estatística do Estado e do governo federal, Xande de Sapé é povoado. Aí povoado é 10 casas. Mas Xande de Sapé, da estatística, em 5.570 municípios, Xande de Sapé está em torno de 5.000 habitantes. Ele fica acima, caro vereador, de 1.251 municípios do Brasil. Xande de Sapé fica acima disso, de 1.251 municípios, que é abaixo de 5.000 habitantes. Outra coisa, andaram muito atrás de uma antena da Claro para Xande de Sapé. Não veio porque eu fui na Anatel. Porque Xande de Sapé é povoado. Eu vejo outros distritos com uma rua ou uma rua e meia. Tem policiamento. Tem segurança do Estado. Que quando eu fiz esta casa aqui, uma audiência pública com os coronéis e o comandante ali de Guaiana, e eu fui lá na SDS Recife e falei com o diretor do SDS e ele disse a mim, e eu, no tempo que era o diretor da Polícia Civil, era o doutor Pablo, e ele me explicou algumas coisas que vem do vereador, mas melhor que venha do prefeito. Senhor vereador, senhor me dá parte, a sua colocação e a preocupação do distrito, que não é distrito, povoado de Xande de Sapé, é muito importante, porque a gente sabe que é um povoado que tem um número aí, um eleitorado de mais de 5.000, não é isso? Mas eu lhe pergunto e questiono, o prefeito tem tanta outra urgência, como aqui, mandou um projeto para esta casa, criar uma escola integral. Aí eu lhe pergunto, o senhor acha que o prefeito está preocupado com o distrito, com isso? A sua colocação é muito importante, a preocupação com aquele município. Eu até pergunto aos demais vereadores da legislatura passada, que cadê os guardas municipais? A gente aprovou aqui e foi comprado 6 motos. Cadê esta moto? Eu me lembro que Vossa Excelência, quando eu era vereador, não lembro, mas você lutava pelo policiamento, é como o senhor disse, depende do prefeito. Aí eu lhe pergunto, o prefeito está preocupado em criar uma escola integral, muito bom, se tiver resultado, a gente está aqui para aprovar, todos os vereadores, mas ele está preocupado de fazer o distrito, ou um povoado, ou criar o distrito, porque quando se cria um distrito, eu não sei qual é as classificações, o regimento, mas aí o município perde alguma coisa, por isso que ele tem preocupação. Então eu digo ao senhor que o senhor está muito, a sua colocação é uma colocação preocupante, porque é um povoado que ninguém lembra. Aí eu lhe pergunto, ele já esquece o povo de Itaquitinga, está lembrando de Xande de Sapé. Então eu coloco aí e me dou ao senhor o apoio de criar e aprovar aí, se for por passar por esta casa, para criar o distrito de Xande de Sapé. Obrigado aí, vereador. Nobre vereador Fábio Luiz, foi importante essa sua fala e dizer se ele está botando esse projeto para que beneficie Itaquitinga com um colégio integral, creio eu que pode até beneficiar Xande de Sapé também. Só que, para isso, ele tem um poder de fazer ambas as partes. E a gente tem um poder de votar ou não votar. Porque estamos levando pau de todo jeito. A administração não é dos vereadores.
a administração do prefeito e a gente é o fiscalizador. A gente está fiscalizando, a gente está cobrando, a gente está dizendo, mas o prefeito tem que fazer. Porque o prefeito tem muitas coisas que ele não faz, é porque não quer. Vereador, 1 minuto. É porque não quer. Porque existem coisas que aqui no município está precisando e vem pedir esta casa. Você vê, cara, o vereador Irã, que faz parte daquele bloco, e eu vejo que no ano passado você pediu tanto, cara, vereador Irã, merecedor, falou muitas vezes aqui, e o mercado público municipal no centro de Itaquitinga, quase caindo por trás de uma rua que vai ser bem movimentada, principalmente agora no festejo junino. Quer dizer, vamos dar vez, cada vez é uma vez. Se está precisando fazer, tem que fazer. Se está precisando dessa peça distrito, vamos cobrar, e não vou deixar de cobrar. Se tem um mercado, que o nobre vereador muitas e muitas vezes falou aqui, ele tem que fazer. Porque quando o prefeito ganha, ele tem que estar receber o ônus e o bônus. O ruim e o bom. Mas não é tão bom quando pega o bom, as coisas andando. Mas se tiver dificuldade, como tem em Itaquitinga, e muitas ruas que está faltando pavimentação, que segundo o Ministério, que termina achando fogo, vai para oratório, graças a Deus. Que vá, que faça, que eu estou lá também. Mas essa rua aqui de trás, se aqui asfaltar, que faça, que asfalta essa rua aqui de trás, que o movimento quando tem festa junina, final de ano, Natal, carnavais, aqui fica tudo esquecido. Aqui atrás fica tudo esquecido. Vereador, o tempo. E eu quero dizer que não vou deixar de cobrar desta casa. Vou cobrar, porque o meu papel é de fiscalizar, é de cobrar, e vou cobrar cada dia, botar requerimento solicitando. Um forte abraço, fica outra oportunidade. Após o discurso do vereador Adelito Guarda, outro inscrito da noite. A próxima sessão será dia 18 de junho, próxima quarta-feira. Não tendo mais nada a tratar, dou a sessão por encerrada.